Alô galera, alô alunos, alunas, bom dia para vocês. Aqui quem vos fala é o professor Chico Chicote. Vamos aí dar início a mais um bimestre, a mais uma jornada ao meu lado, ao seu lado, mesmo que distante. Muito bom estar aqui novamente com vocês. E aí, vocês estavam com saudade de mim? Olha, imagino que sim, não é? Tenho certeza que vocês ouviram a aula passada sobre substantivo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho mais para ele, porque além da minha voz, eu vou trazer aqui alguns exemplos para que vocês compreendam da melhor forma sobre esse tema, sobre esse assunto tão caro, tão importante, tão substancial. Olha aí a palavra substancial para a nossa vida. Para você aí que ainda não se encontrou no livro, você deve abrir seu livro lá na página 116. Vou até me colocar aqui para vocês me olharem, tá bom? Oi, e aí, galera? Bom, olha só. Então, agora vocês estão me enxergando, né? Então, 116, você vai pegar seu livro, que nós vamos ver algumas coisinhas por lá. Se você ainda não está com seu livro em mãos, pegue-o e abra lá na página que nós vamos começar com uma tirinha que tem logo no início na página 116, tá? Então, olha só. Sou o professor Chico Chicote, de português, e aqui é uma aula oferecida, planejada pelo Centro Educacional Edificar. Estou até com uniforme, embora que isso aqui não faça diferença nenhuma, porque só aparece meu rosto. Bom, substantivo. Olha só. Temos essa tirinha aqui que está dizendo o seguinte. Eu vou ler no meu livro porque, como eu estou usando o celular, está muito pequeno aqui. Onde já se viu uma mãe de vários pintinhos que pode ser avô a qualquer dia? Ai, que galo! Chega essa hora em casa. Que? Ainda pensando em galo? Esse galo na cabeça é da maldita porta do galinheiro. Então veja aí que a graça, né? A grande sacada da tirinha tem a ver com galo. Tanto galo no sentido aí do galo macho, né? Galo aí tanto no sentido de animal, quanto galo, aquele galo que a gente bate a cabeça numa quina e aparece aquele calambre na cabeça, não é? Então são palavras homônimas que têm mesmas grafias, mesma pronúncia, mas significados totalmente diferentes, né? Então aí no livro de vocês diz da seguinte maneira. Nessa tirinha, a grande sacada do humor é o duplo sentido da palavra galo. Quais são esses dois sentidos? Bem, essa palavra tanto pode designar um calombo na cabeça causada por uma pancada, como também uma espécie de ave. Aqui do lado de casa tem um galinheiro, tem dois galos, pensa numa briga. E além disso, ainda tem dois perus. É uma briga todo santo dia. De vez em quando me ponho a conversar com os perus. Conhecida como sendo masculino de galinha. Assim, galo é a palavra usada para nomear coisas que podemos entender como substâncias e por isso o substantivo. Então aí no dicionário está falando o seguinte: substantivo é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, substâncias e todos os objetos que podemos aprender mentalmente como substâncias. Nós tínhamos visto no podcast passado que o substantivo ele tem um papel fundamental de nomear, de dar nomes às coisas, aos seres. Não é? Então, imagina só o quão difícil seria nós nos comunicarmos, nós falarmos com nossos colegas, nós falarmos quem quer que seja, se não houvesse substantivo, né? Se nós não tivéssemos nome, a substância, né? Então, esse é o papel dos substantivos, tá bem, gente? Então, olha só, substantivo, vejam aí no slide, é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, tá? Nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, tudo. Então, o substantivo vai nomear. E os substantivos eles podem ser flexionados em gênero, pode ser masculino,
o feminino. Em número, ele pode ficar no singular, pode ir para o plural. E em grau, pode ficar no aumentativo, diminutivo, desculpem. Então, por exemplo, vocês podem falar Chicão, Chiquinho, não é? Então, vejam aí que os nomes, aquilo que nós nomeamos, eles podem flexionar, podem sofrer diversas modificações, não é? Substantivos, né? Vamos aí para a classificação deles. Então, são inúmeras as classificações. Eles podem ser próprios, pode ser comum, pode ser simples, composto, concreto, abstrato, primitivo e derivado. Tá? Aqui no livro de vocês é a mesma classificação, só que organizada de modo totalmente diferente. Aqui primeiro classifica em concreto e abstrato, e dentro de concreto ele vai falar dos próprios, dos comuns, tá? Dos coletivos. Isso aqui nós vamos falar por completo na próxima aula também, que ainda falaremos sobre substantivo, tá bom? Mas no primeiro momento nós vamos ficar aqui com essas classificações, e com alguns exemplos, né? Vamos aí aos próprios. Vejam aí no slide, os nomes próprios, né, ou substantivos próprios, são os que usam para nos referirmos a um ser em particular. Escrevemos substantivos próprios com a letra inicial maiúscula, isso aqui é importante. Escrevemos os substantivos próprios com a letra inicial maiúscula. Por exemplo, Chicote, Ricieri, Carlos, Madison, Daniel, Kevin. Vocês conhecem essas pessoas aqui? Vocês conhecem o Chicote? Olha o Ricieri na nossa sala. Não tem o Ricieri na nossa sala? Tem um Carlos também. E o Madison, professor de geografia. O melhor professor de geografia. Daniel, professor de história. Kevin, de biologia. Percebo que todos esses nomes aqui estão nomeando o quê? Pessoas. Estão nomeando professores. E percebo que eles sempre vão começar com letra maiúscula. Tá? Nome próprio, sempre com letra maiúscula. Certo? Em contrapartida, os comuns são aqueles que utilizamos para seres em geral. Por exemplo, caneta, celular, pedra, mesa, pão. Tá? Então, percebo aí como é essa classificação. Né? Então, essa caneta que eu tenho aqui na minha mão, ela é um substantivo comum, tá? Por que está grafado aqui com letra maiúscula? Porque é início de frase, tá? Sempre quando for início de frase, independentemente de ser próprio ou comum, tem que ser a primeira letra maiúscula, certo? Vamos para outra classificação, que agora será o quê? Simples e composto. Substantivo simples e composto. Isso aqui é facílimo também. Olha só, todo substantivo ele será simples toda vez que forem... Toda vez que forem formados por apenas uma palavra, tá? Por exemplo, carro, camiseta. Então, aqui só tem uma palavra. Uma palavrinha dessa aqui é um substantivo simples, certo? Em contrapartida, o composto será aquele formado por mais de uma palavra. Mais de uma palavra. Então, olha só. Temos aqui guarda-chuva. Vou repetir. Guarda-chuva. Percebam que há duas palavras aqui, não é mesmo? Então, a união dessas duas palavras vai se referir a um objeto só. Não é que é aquele objeto que nós usamos quando vai chover. Por sinal, faz muito tempo que não chove aqui em Belém, né? Ou em Ananindeua. Estamos precisando, que está um calor fenomenal. Olha só, então, duas palavras é um substantivo composto. Por exemplo, guarda-roupa. Né? Olha só, guarda-roupa, duas palavrinhas, dois substantivos. Então, é o que? Composto. Beija-flor, olha só, beija-flor, substantivo composto também. Certo? Muito fácil, né? Simples, só uma palavra, composto, duas palavras. Vamos para a próxima classificação. E aqui talvez seja um momento aí de maior cuidado, que você tem que olhar com um pouquinho mais de calma. Muita gente confunde, não sabe determinar o que é um substantivo concreto,
o que é um substantivo abstrato, mas é muito fácil. Facílimo. Olha só, vou mostrar para vocês. O concreto vai designar as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Então, o substantivo concreto é tudo aquilo que existe por si só. O livro é concreto, nós somos concreto. O ar, por mais que nós não vejamos, ele é concreto, nós sentimos, não é? O abstrato, ele vai ser aquele que se relaciona aos nossos sentimentos, a nossos estados, qualidades. Então, necessariamente, ele vai precisar de outro algo ou alguém para existir. Por exemplo, beleza. A beleza existe sozinha? Não, né? Ela sempre vai estar relacionada a alguém. Por exemplo, Chicote é belo, belíssimo. Alegria, Chicote é muito alegre, muito feliz. Bondade, Chicote é bondoso também. Então perceba que todos esses substantivos eles aparecem atrelados a quem? Ao chicote, não é? Então, abstrato sempre vai precisar de uma pessoa para existir. O concreto, não. Menina existe, o homem existe por si só, o cachorro, a mesa, o livro, a comida. Tô com fome agora. Então, muito simples, não é? Concreto, existem, e são, em sua grande maioria, os abstratos aí estão relacionados aos sentimentos, estados, qualidades, ações, tá? Muito simples, muito fácil, não é mesmo? Aqui, mais uma classificação para vocês. Há os substantivos primitivos, como o próprio nome já indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Um exemplo, casa, folha, chuva. Derivados são aquelas palavras que derivam de outras palavras. Por exemplo, casarão vai derivar do quê? De casa, né? Já existe uma palavra primitiva antes. Uma palavra assim que, digamos, é o primeiro passo, não é? Folhagem é derivado do quê? De folha. Chuvarada, olha só, chuvarada. Perceba que aqui dentro dessa palavra tem chuva, né? Olha só. Então, derivado sempre vai derivar de uma primeira fonte, tá? Sempre vai derivar de uma palavra primitiva, tá? Então, vamos prosseguir. Então, olha só, presta bem atenção aqui. Muita atenção. Leia com atenção comigo. Escreva uma reflexão com base no poema a seguir sobre o porquê de alguns substantivos terem sido escritos com letras minúsculas e outras com letras maiúsculas, tá? Presta atenção. Olhe com cautela. Poema A Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Para quem não conhece, Carlos Drummond de Andrade foi um dos maiores poetas da nossa língua portuguesa. O cara era simplesmente fenomenal. Ele é muito, muito bom enquanto poeta. Se você tiver a oportunidade, leiam. Recomendo muito, muito, muito. Então veja aí. Vamos começar a leitura? A Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha estrada na história. Então, o que nós podemos entender aqui desse texto? Né? É um texto trágico, né? Como a vida também muitas vezes é trágica, muitas vezes nós fazemos planejamento, muitas vezes nós amamos pessoas, nós gostamos das pessoas, nem sempre dá esse par perfeito, né? De a gente amar a pessoa e a pessoa amar a gente também. Como é o caso aqui desse poema, ninguém ficou com ninguém aqui, ninguém se casou com ninguém. Todo mundo teve um rumo totalmente diferente. Para quem não conhece, o Carlos Drummond de Andrade, ele é um poeta, digamos, pessimista,
né? Ele viveu ali no tempos de pós-guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então ele não tinha lá uma visão muito esperançosa da humanidade. E isso se traduz aqui, se reflete nesse poema aqui, onde todo mundo gostava de alguém e acabou que não acabaram ficando com quem desejavam, não é mesmo? Então, mas o que eu tinha pedido para vocês? Eu tinha pedido para vocês escrevam uma reflexão com base no poema a seguir sobre o porquê de alguns substantivos terem sido escritos com letras minúsculas e outras com letras maiúsculas. O que você vai fazer? Você vai responder lá no nosso grupo, tá? Eu vou ficar de olho quem vai responder o porquê desse poema aqui do João, da Teresa, do Raimundo, da Maria, do Joaquim, da Lili, né? Estados Unidos, todas essas palavras estarem com letra maiúscula. Em contrapartida, quero ver também o porquê, por exemplo, convento está com letra minúscula, porque essas palavras estão em minúsculas, existe palavra em minúscula, né? Por exemplo, desastre está minúsculo aqui, e existem outras em maiúsculo, tá? Então, vou aguardar vocês lá. Bom, dito isso, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu acho fenomenal, que eu acho muito bacana para discutir essa questão do substantivo, não é mesmo? Então, olha só, vamos ler lá. Cornita. Pai, o que é cornita? Como é que se escreve? C-O-R, O-N, O-I, O-T-A. O pai pensou um pouco, não podia dizer que não sabia. O garoto há muito descobrira que o pai não era o homem mais forte do mundo. Precisava mostrar que, pelo menos, não era o pai mais burro. Perguntou como é que a palavra estava usada. Aqui diz, a cornita da igreja, respondeu o garoto. Ah, esse tipo de cornita é um ornamento na forma de corno que fica ao lado do altar. Para que serve? Para nada, é um símbolo. Pai, usei cornita numa redação e a professora disse que a palavra não existe. O quê? Mas que professora é essa? Ela diz que nunca ouviu falar. Pois diga para ela que cornita, embora não faça mais parte da arquitetura canônica, era muito usada nas igrejas medievais. Tá. Pai, a professora continua dizendo que cornita não existe. E diz que também não se diz arquitetura canônica. Preciso ter uma conversa com essa professora. Essa educação de hoje. Não quero discutir com a senhora, mas também não quero ver meu filho duvidando do próprio pai. Para começar, minha senhora, aqui está o livro que meu filho está lendo. E aqui está a palavra cornita. Deixa eu ver. Obviamente, era para ser cornija. É um erro de imprensa. Quê? Um erro de revisão. Cornija. Ornamento muito usado na arquitetura antiga. Cornita. Não existe. Pai, vamos para casa. Um momento. Um momentinho. Claro que eu sei o que é cornija, mas existem duas palavras. Cornija e cornita. Duas coisas completamente diferentes. Então me mostre. Cornita no dicionário. Ora, no dicionário, a senhora ainda confia nos nossos dicionários? Pai, vamos embora. O que é isto, pai? É um pequeno tratado que eu fiz para sua professora. Aquela mula lê 17 páginas, pouca coisa. Nele, traço desde a origem etimológica da palavra cornita no sânscrito até a sua simbologia no ritual da igreja antes do Concílio de Trento, incluindo números de vezes em que o termo aparece na obra de Bouchard de Mesquiel sobre arquitetura canônica. E sublinhei a arquitetura canônica para a mula aprender a jamais desmentir um pai. Certo, pai. Pai, o que é? A professora leu seu tratado, então mandou pedir desculpas. Diz que o senhor é um homem muito erudito. Desculpa, houve um erro de digitação aqui, tá, gente? Erudito? Erudito, mandou pedir desculpas. A burra era ela. Está bem, meu filho. Pelo menos agora ela sabe quem está tratando.
valer a pena, valer até as noites perdidas inventando os dados do tratado. Sabia que acabaria convencendo a mulher com um ataque maciço de erudição, mesmo falsa. Uchard, Mesquiel, aquele fora o golpe de mestre. Uchard Mesquiel. Perdera 1 hora só para encontrar o nome certo, mas estava redimido. Bom, essa crônica é do Luiz Fernando Veríssimo, tá, gente? Muito bacana e mostra aqui essa questão de nomear as coisas, como é importante, né? Que muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes nós sabemos, é impossível decorar todas as palavras do mundo, mas é interessante aqui a situação desse pai com a palavra cornita, que é um neologismo. Que é um neologismo? É uma palavra que ele inventou, que é um substantivo também. Então, olha só, vamos aí para a prática linguística. Lá na página 120, tá? Então, nós vamos ler aí essa tirinha. Eu não consigo enxergar muito bem, mas eu vou tentar. Café, a prova de português vai ser a prova. Fácil, Luzinha. A professora Norma disse que substantivo concreto a gente toca e o abstrato não. Então, anjo é abstrato, a gente não toca em um anjo. Toca sim, pode tocar. Então, olha só. Esse pensamento foi difundido durante muito tempo que o substantivo concreto, aquele que a gente toca, é abstrato não. Não é bem assim. Por exemplo, o ar, a gente não toca, né, mas ele existe. Né, ele está lá. Ele é concreto, só não é palpável às nossas mãos. Então, aí essa professora, a Norma, certamente ela cometeu um equívoco e acabou gerando um humor aqui nessa tirinha. Então, se você for lá na letra a compreensão da tirinha depende da leitura conjunta do texto não verbal. Pensando nisso, explique por que a letra A foi escrita maiúscula no primeiro balão. A prova, bem aqui, ó. A prova, por quê? Olha, a letra A foi grafada maiúscula para chamar propositalmente a atenção do leitor. A compreensão do texto nos permite compreender que a prova da professora Norma seria muito difícil. Então, esse A aqui quer dizer que não será qualquer prova, será aquela prova dificílima da professora Norma. Né? Vamos lá para a letra B. O humor da tirinha ocorre devido a uma compreensão equivocada de Café a respeito da diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. De acordo com a definição que estudamos neste capítulo, por que essa compreensão estava equivocada? Bom, porque, de acordo com a definição que estudamos, o substantivo anjo é concreto, uma vez que teria existência independente, aquilo que eu falei, né? Sempre quando o substantivo tiver existência por si só, não precisar de alguém, não for o sentimento, o estado, ele será substantivo concreto. Por mais que nós não possamos pegar o anjo, ele existe. Né? Por mais que seja ficcional, por mais que seja, digamos... Então, não confunda o substantivo concreto com abstrato. Abstrato sempre vai depender de alguém. Por exemplo, eu tenho felicidade. Felicidade é um substantivo abstrato, porque ela está relacionada a mim. Né? Ela depende de mim para existir. Tá? Então, gente, o restante da atividade, A2, A3, vai ficar para casa. Na próxima aula eu vou fazer correção. Eu quero ver quem vai me entregar. Entregar não, quem vai falar que já acabou essa atividade lá no WhatsApp. Hein? Quero ver quem será o primeiro, quem será o segundo. Vou ficar atento a isso. Beijoca do chicote. Beijo para vocês e até mais, galera. Saudade.